Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de robótica. Vocês lembram de mim? Eu sou a professora Dagmar e estamos aqui trabalhando bastante conceitos e tecnologias que vocês vão usar com a robótica. Nós já temos visto nas aulas anteriores sempre essa palavra, conceitos tecnológicos. Por que a gente precisa saber disso? Para que possamos construir robôs estáveis, robôs que vão cumprir as nossas missões. Então nós precisamos saber como construir bem um robô. Então nessa construção nós já vimos os conceitos de estrutura, eixos e rodas, e na aula passada nós vimos os sensores e atuadores. Só que até agora nós vimos esses elementos que servem para construir, isso é, a parte externa do nosso robô. Só que o nosso robô, ele só não é construído, ele também precisa ser programado, isso é, nós precisamos falar para o robô o que ele precisa fazer. Então aí já está a nossa dica da nossa próxima aula. Nós estamos na aula de programação. Então hoje vocês vão saber como que a gente vai falar para o nosso robô o que ele vai ter que executar. Vocês já viram aquela expressão que o computador é inteligente, que o computador sabe tudo, ou então inteligência artificial? Então, na verdade, o computador não é tão inteligente assim. Ele precisa receber comandos. Na verdade, somos nós, as pessoas, ou melhor, os programadores, que vão dizer exatamente o que o computador tem que fazer. Se você não falar exatamente, ele não vai fazer não. Então, na verdade, o robô não é tão inteligente assim. Então, agora, para a nossa aula de hoje, vamos preparar nosso material. Então, peguem o caderno de vocês ou a folha de registro e vamos anotar o nosso cabeçalho. Então, a data, hoje a nossa aula de programação e a robótica. Vou dar um instantinho para vocês copiarem o cabeçalho. A nossa primeira atividade, nós vamos fazer uma programação, mas não usando o computador. Isso é, vocês vão treinar exercícios que o computador também faz. O primeiro exercício é uma brincadeira, quem vem para o jantar? Então, depois do cabeçalho, vocês vão pular uma linha e é essa atividade número 1. Quem vem para o jantar? Mais um instantinho para vocês copiarem o enunciado. Então, após o cabeçalho, o enunciado da atividade número 1, eu quero que vocês pulem uma linha e escrevam as 6 letras do alfabeto, do A até o F. Eu já vou dizer o que nós vamos fazer com essas letras. Essa atividade que nós vamos fazer de quem vem para o jantar é uma atividade que nós chamamos de abstração. O que é? Eu dou uma pista, uma dica, e lógico, vocês precisam identificar nas figuras a seguir o que pertence ou o que não pertence, ok? Então vejam a próxima tela e o que nós temos. Quem vem para o jantar são essas 6 pessoas. E eu coloquei aqui cada pessoa representando uma letra do alfabeto, para vocês não precisarem desenhar, ok? E eu vou dar cada vez uma pista e vocês vão fazer um X, certo? Na pessoa que vai ser excluída, porque essa nossa atividade vai ser, no final, vocês vão descobrir qual deles vem para o jantar. A primeira pista é, quem vem para o jantar é um adulto.
Olhem só. Então, vejam bem quais são as nossas 6 pessoas e é um adulto. Então, tem alguém aí que não é adulto. Ela vai ter que ser tirada. Bem rapidinho, pensem. Só vou dar bem rapidinho. Pensaram? Quem foi, então, que saiu da minha lista? Realmente é o nosso menino. Ele não é um adulto, certo? Então, a letra D saiu. Próxima dica. Quem vem para o jantar tem cabelo. Então, quem vai sair dessa lista? Pensem e façam um X na letra que corresponde à pessoa, né, que vai ser excluída. Então, quem vem para o jantar tem cabelo. Pensaram? Então, quem saiu do jantar agora foi o nosso amigo da letra B. Ele saiu porque ele não tem cabelo, ele é careca. Próxima pista. Quem vem para o jantar não usa barba. Então, faça um X. Qual é a pessoa que vai sair agora? Marcaram? Então, quem não usa barba? No nosso caso, nós temos um barbudo. Então, ele não vem para o jantar. Ele também saiu da minha lista. Próxima dica. Quem vem para o jantar tem cabelo loiro. Vejam bem, as 3 pessoas que restaram, né? Então, quem vem para o jantar tem cabelo loiro. Quem que vai sair? Pensaram? Marcaram? Se você marcou que foi a nossa amiga morena, ela saiu, porque ela não tem cabelo loiro. Próxima. Quem vem para o jantar não usa óculos. Tá ficando cada vez mais fácil, certo? Não usa óculos. Então, quem saiu? Se você marcou a letra E, realmente saiu. E agora, nós temos quem vem para o jantar. Quem vem para o jantar é a moça da letra C. Ok? Então, essa atividade que a gente fez, o computador faz a mesma coisa. A gente vai dando características e ele vai excluindo se tem ou se não tem. Essa atividade, a gente trabalha com a nossa abstração. O computador também trabalha com isso, a abstração. Então, a abstração é um dos conceitos do pensamento computacional, né? Pensamento computacional parece que é como o computador pensa, mas lembrem, não é ele que pensa, são os programadores que dizem para ele, certo? Agora nós temos uma outra atividade que também o computador sabe fazer. Com certeza vocês já devem ter brincado de carta enigmática, certo? O que é isso? Cada letra é representado, né, por uma figura, por um desenho ou por uma cor. Então, na verdade, esse tipo de brincadeira que vocês já fazem é o que o computador chama de reconhecimento de padrões. Isso é, eu vou começar a trocar os padrões, né? Por exemplo, cada símbolo vai significar alguma coisa. Então, agora, no caderno de vocês, pulem mais uma linha e vão escrever lá, número 2, código secreto. Então, vou dar um minutinho ali para vocês fazerem o cabeçalho. Vejam agora as duas palavras a seguir. Então, nós temos a palavra arara e temos a palavra moeda. Para cada letra, eu coloquei um símbolo. Então, vocês podem ver ali que o A ficou uma pizza da cor cinza, que o R ficou um triângulo amarelo. Ali na palavra moeda, os símbolos também são diferentes, porque nós temos letras diferentes, mas o A continua o mesmo. Vocês viram? Então, o que foi que nós fizemos? Nós estabelecemos um novo padrão, certo? Então, com essa brincadeira, eu queria que vocês agora descobrissem a palavra amor.
como que vocês colocariam por símbolos a palavra amor? Vou dar um tempinho para vocês escreverem pelos códigos secretos que nós temos ali, como que fica a palavra amor. Agora nós vamos fazer ao contrário. Eu vou colocar uma palavra que está por símbolos, vejam bem, e esses símbolos vai resultar em que palavra? Vou dar mais 30 segundinhos aí para vocês responderem. Vamos conferir a resposta? Então, a palavra amor, como que nós codificamos? Então, ficou a pizza cinza, o quadrado verde, a cruz laranja e o triângulo amarelo. Então, nós codificamos a palavra amor com esses símbolos. E agora, ao contrário, nós temos esses símbolos que vai ser qual palavra? Se vocês escreveram a palavra mar, você acertou. Vocês viram que o quadrado verde é o M, a pizza é o A e o triângulo amarelo é o R. Então, essa também é uma atividade que o computador faz. Na verdade, ele não conhece a nossa língua, né? Por exemplo, o português. Ele tem a sua própria linguagem. Então, ele vai trabalhar com códigos. Então, aqui foi uma brincadeira, um exercício que vocês fizeram, que é o mesmo procedimento que o nosso computador faz, certo? Agora, nós vamos para uma outra atividade, outro exercício, que é gozado assim, né? Como plantar uma árvore? Puxa, mas ninguém sabe como plantar uma árvore? Então, olha só a próxima figura, que vocês vão ver ali a nossa árvore, certo? Então, nós vamos plantar. Só que para que isso aconteça, tem certas etapas. Então, na verdade, tudo que a gente faz no dia a dia, nós fazemos por etapas. A gente não pode pular uma fase, porque depois lá no final não vai dar certo. Então, olha só, eu tenho aqui 4 etapas para que a gente possa plantar a nossa árvore, certo? Então, vejam bem. Eu tenho aqui, ó, colocar a terra que foi tirada junto, né, à terra firme. Fazer um buraco com a pá, pegar uma pá, colocar a planta no buraco. Então, nós temos essas quatro etapas. Nós precisamos colocar na ordem certa para que o resultado seja eficiente. O que vocês acham? O que a gente pode fazer por primeiro? Será que por primeiro a gente tem que fazer um buraco com a pá? Acho que das nossas opções não, né? Acho que primeiro nós temos que pegar uma pá. Ok, peguei uma pá. Será que depois que eu peguei uma pá, eu já vou colocar a terra? Acho que não, né? Com essa pá nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um buraco. Não sei se vocês perceberam aqui que eu não coloquei apenas fazer um buraco. Eu reforcei que é fazer o buraco com a pá. Porque se eu não falar que for com a pá, o computador pode pensar que eu posso fazer um buraco com a mão. Então, aqui eu tive que dizer certinho que tinha que ser com a pá. Então, eu peguei a pá, fiz um buraco com essa pá. E agora? Será que eu já coloco a terra ou agora eu vou colocar a planta? A ordem certa é,
Então agora eu vou colocar a planta aonde? No buraco. Então vocês perceberam que eu coloquei mais um detalhe importante. Se eu não falasse que era no buraco, o computador podia pensar que eu ia pegar a planta, colocar no vaso, lá numa estante, mas eu tenho que dizer que ele está no buraco, né? E por último, depois que eu coloquei no buraco, eu tenho que devolver aquela terra que eu tirei junto à planta. Então, vejam bem como ficou a nossa ordem. Então, primeiro pegamos uma pá, fazemos um buraco com a pá, colocamos a planta no buraco, colocar a terra que foi tirada junto à planta até que ela fique firme. Lógico que nesse meio, na verdade, a gente até poderia colocar mais detalhes, certo? Então, quando a gente fala em etapas, né, de um processo, de alguma coisa que nós vamos fazer, nós estamos falando de algoritmo. Então, se um dia vocês escutarem falar algo de algoritmo, seria isso, é fazer em etapas, em ordem certa, o que vai acontecer. Então, tudo isso que a gente falou de abstração, reconhecimento de códigos, reconhecimento de padrões, algoritmos, nós estamos trabalhando com a linguagem de programação. Então, no computador, nós precisamos, na verdade, aprender uma nova língua para dizer para o nosso robô o que ele vai ter que fazer. Existem, na verdade, vários tipos de linguagens de programação. Então, não sei se vocês já viram, que nós temos alguns jogos, algumas brincadeiras, inclusive online, que vão trabalhar com a linguagem de programação. Só que é uma linguagem que eles vão utilizar aquele nosso jogo que nós fizemos dos símbolos. Então ele vai usar símbolos. Ele vai usar, que nós chamamos aqui, nossos códigos de programação. Vamos fazer uma programação juntos, sem precisar, por enquanto, do computador? Então peguem agora, mais uma vez, o caderno de vocês, pulem uma linha e escrevam a atividade número 3, programando sem computador. Vou dar um tempinho para vocês escreverem esse enunciado. Para essa atividade agora, nós teremos os nossos códigos, certo? Então, nós teremos uma flecha que vai para a direita, uma flecha que mostra para a esquerda, uma flecha reta que significa em frente, nós temos uma mola que vai significar pular e a nossa bandeirinha, que é um símbolo que sempre dá o início da nossa atividade. Então essa tela vai ficar sempre à mostra para vocês, porque nós vamos fazer agora uma atividade no papel, ok? Então eu queria que vocês pegassem agora uma régua ou algum objeto que a gente possa fazer uma malha quadriculada. No caderno de vocês, vocês já têm linhas, certo? Então é só a gente fechar na vertical algumas linhas para nós termos essa malha quadriculada, ok? Então eu vou dar também um tempinho para vocês fecharem a malha, ok? Bom, então vocês têm no caderno de vocês essa malha, né, com 4 quadrados na horizontal, 3 na vertical, que ao todo deu 12
12 casinhas, certo? Então, nós temos a nossa malha. É aqui que a coisa vai acontecer, ok? Então, eu tenho aqui um astronauta e eu tenho a base lunar. Então, eu vou deixar a base lunar aqui e o meu astronauta aqui, certo? Então, agora com os nossos comandos que nós temos de ir para frente, de virar para a direita, virar para a esquerda, nós temos que levar o nosso astronauta até a base lunar. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Então, primeiro, nós temos que dar o sinal de vai adiante. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, que vocês podem colocar aí no nosso caderninho, é pegar a cartinha, ou vocês podem desenhar agora a bandeirinha. A bandeira, ela sempre quer dizer que algo vai se iniciar. Então, iniciou, está ativo. E a primeira coisa que o nosso astronauta precisa fazer é dar um passo, isso ele tem que entrar na malha. Para isso, nós vamos utilizar o código para frente. Então, esse código significa que ele vai dar uma entrada na nossa malha, sempre de 1 em 1. Ok, deixei aqui. Então, iniciou, ele foi um passo para frente. E agora? Ele vai para frente ou ele vai girar? Aqui é indiferente. O nosso objetivo é chegar à base lunar. O caminho que ele for pegar, não importa. Importa que ele chegará até lá. Então, se eu quiser que ele vá para frente, eu pego mais uma vez o código para frente, ele vai para frente. Mais uma vez o código para frente, ele vai para frente. Agora, aqui eu não tenho mais como ir para frente. Aqui sim eu vou ser obrigada a girar. Agora vem a questão, ele vai girar para a direita ou ele vai girar para a esquerda? Para a direita ou para a esquerda? Lembre-se que nós estamos na posição do nosso astronauta. Então aqui ele tem que virar para a esquerda. Então ele não anda, ele gira. Ele faz um giro de 90 graus, certo? Então ele girou. Uma vez que ele girou, o que eu preciso fazer agora? Ele precisa ir para frente. Então toda vez que ele pular uma casa, eu tenho que colocar o código correto. Para frente, para frente, mais uma vez para frente, por um pouquinho para cá, que está quase chegando no final da mesa. E vocês vão fazendo isso junto no caderno, ok? Agora sim, eu estou perto da minha base lunar, mas eu ainda não cheguei. Ou melhor, eu não, né? O nosso astronauta. O que ele precisa fazer agora? Ele precisa girar. Lembre-se, ele está olhando para cá, ele precisa virar para a direita. Esse é o nosso código para a direita. Então, 90 graus, girar, ele está em frente, só que agora ele precisa dar o último passo. Mais uma vez, para frente. Pronto, ele chegou. Então, vejam que vocês agora, junto comigo, fizemos uma linguagem de programação. Então, aqui está algo escrito. O que está escrito? Que quando começar o jogo, ele vai para frente, olha, 3 vezes ele vai para frente, ele vai virar para a esquerda, vai 3 vezes para frente, vai virar à direita e depois mais um passinho para frente. Esse tipo de atividade aqui vocês podem fazer no caderno e pegar o objeto que vocês têm, os brinquedinhos, carrinhos, bonequinhos, e brincar. Vocês também podem recortar papéis e escrever nesses papeizinhos os nossos símbolos, porque vocês vão poder fazer sempre essa manipulação dos cards. Você pode desafiar seu pai, sua mãe, seu irmão, para ver quem que consegue agora fazer a programação. E daí vocês vão me perguntar, professora Dagmar, e essa mola aqui? Essa mola serve para quê? Nós fizemos... Vocês já jogaram videogame, né? Quando a gente começa um videogame novo, um jogo novo, tem a fase 1, que é uma fase fácil, né? Tem a fase 2, que já é um pouquinho mais difícil. Então, você pode colocar obstáculos no meio em que
o teu personagem precisa transpor. Então, por exemplo, se eu tenho aqui no nosso espaço, né, aqui um buraco negro, por exemplo, e o meu astronauta está aqui. Então, eu tenho que primeiro passar esse buraco negro. Então, a mola, ele vai significar que eu preciso pular. Se você também tiver mais ideias, vocês podem criar outros símbolos que significam outros passos para o nosso robô aqui. Então, na verdade, vocês programaram, né, um caderno de vocês, o nosso bonequinho. Então, a gente não consegue também fazer a programação sem o computador, ok? Agora, nós queremos mostrar para vocês uma outra tipo de programação que não é com símbolos. Agora, nós já vamos ter que ver programações que têm blocos, que parecem blocos de montar, parecem um quebra-cabeça. Nós temos algumas atividades, alguns softwares que se chamam, não sei se vocês já escutaram de falar do Scratch, que vocês falaram, até mesmo o nosso software do Ludoboot. Esses tipos de software, vocês não vão fazer a programação com os símbolos, e sim com blocos que já tem uma programação por trás dela. Então, ela está escrito e à medida que a gente vai encaixando os blocos, né, o nosso robô ou o nosso bonequinho, a nossa animação vai fazendo. Então, eu tenho um exemplo agora aqui para vocês. Esse é um software chamado Scratch. Inclusive, agora em maio nós estamos, né, no mês do Scratch, que é esse gatinho aqui, e nós podemos fazer programação com esse gatinho. E ali nós temos algo que está escrito ali que ele vai fazer. Vejam bem, olha só o primeiro comando ali, não tem uma bandeirinha? A bandeirinha apareceu aqui nos nossos cardzinhos também. Então ali está dizendo que quando a bandeirinha for clicado, o que vai acontecer? Ele vai fazer 5 vezes a mesma coisa. Que coisas são essas? Ele vai andar 20 passos e vai esperar um pouquinho e no final desses 5, essa repetição de 20 passos, ele vai falar a palavrinha olá. Vamos ver como ele vai ficar na verdade? Olha só. Então, vai ser clicado lá na bandeirinha verde. Olha só. Clicou na bandeirinha. Andou 20. Andou 20, esperou. Andou 20, esperou. Mais 20, esperou, andou mais 20 e falou olá. Então, ele andou 5 vezes os 20 passos, ok? E agora nós temos uma atividade que essas vocês também vão fazer no caderno, ok? Eu queria que vocês desenhassem ali o quadrado, triângulo e o retângulo e observassem essa programação. Essa programação vai resultar em qual figura geométrica? Então, eu vou deixar aqui um tempinho para vocês, bem rapidinho, para vocês fazerem um X na figura geométrica que essa programação vai realizar. Vamos ver como ficou a nossa programação? Então, nós temos ali o nosso lápis, ele vai fazer o desenho da figura geométrica. Olha só. Então, ele finalizou com um quadrado. Se a gente voltar na tela anterior, então nós podemos ver que já dá a dica. Por que não é o triângulo? Primeiro que ele não vai repetir 4 vezes. O triângulo tem 3 lados, então ali seria 3. E por que não é o retângulo? Porque o retângulo tem 2 lados iguais, mas os outros 2 não. E aqui a gente está dizendo que os 4 lados vão ser iguais. São 50 passos e 90 graus que ele vai girar. Então, pessoal, é uma atividade sim, de programação. Então, nós vimos como que o computador pensa, como eu já disse, não é ele que pensa, somos nós que falamos para eles. Então, vocês agora fizeram algumas atividades que vocês se sentiram no lugar do computador, ok? Então, essa foi a nossa aula de programação e eu espero vocês no nosso próximo encontro.